Olá, meu nome é Caroline Vargas e eu estou aqui hoje para fazer o devocional com vocês. Então, é muito bom entender que essa função da maternidade, e a forma como nós nos relacionamos, nos tornamos mães. É fato de que, apesar de brincarmos enquanto crianças com bonecas, não aprendemos a ser mães assim, né? A maternidade chega para cada um de uma forma única, significativa, e o fato de que quando nós nos tornamos mães, nós realmente vivemos também o nosso período de filha e a relação que a gente teve com a nossa mãe. Isso, para alguns casos, pode ser muito difícil, pode gerar algum sofrimento e pode até desenvolver alguns transtornos ou também algumas crises, né? Isso é o fato de como a sua mãe e a relação da sua mãe teve impacto na sua formação. Mas, de qualquer forma, a maternidade ela é um dom sagrado e ela foi dada por Deus. E nós temos o privilégio de ressignificar a nossa forma realmente desta maternidade para que possamos levar, a Cristo as nossas crianças. E aí é por isso que eu gostaria de deixar um texto, bem conhecido, eu acredito, mas gostaria de frisar com vocês a importância daquilo que fala lá em Tito 2, 4, 5. Depois eu gostaria que vocês até pudessem pegar essa passagem, onde Paulo disse a Tito que as mulheres mais velhas, elas deveriam instruir as jovens, as recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, isso realmente é um chamado profundo, rico, precioso, E tem um preço aí para ser pago por todas as mulheres, principalmente no mundo que nós estamos, onde tudo isso é muito pejorativo, Houve-se realmente uma inversão aí que você escolher cuidar da sua casa, dos seus filhos, é algo negativo. Mas eu gostaria agora de te levar para o texto de 2 Timóteo 3 ao 14, que vai dizer assim: Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu e de que fosses inteirado, sabendo de quem tem aprendido. E desde a tua meninice, sabe que as sagradas escrituras podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Então, através de quem a gente pode ver que uma criança aprendeu sobre Jesus, a palavra ali, Eu quero que você possa ver duas coisas. Primeiro, Paulo está se falando, no versículo 14, quando ele diz, sabendo o que tens aprendido. Ele está falando de duas mulheres que realmente entenderam o dom da maternidade e se esforçaram para ensinar ao seu filho, ao seu filho e ao seu neto, sobre as Sagradas Escrituras. Nós vemos aqui realmente Eunice Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo. Existem 3 pistas que nos levam a essa conclusão, de que Paulo está falando sobre elas. Primeiramente, porque Paulo refere-se a esse aprendizado como sendo adquirido desde a infância, desde a meninice. E segundo nós vemos em 2 Timóteo 1,5, essas palavras é pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, e as que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e a tua mãe Eunice. Eu estou certo que também está em ti. Então, Paulo já havia conectado a fé de Timóteo com a fé que havia aprendido da sua avó e da sua mãe. E a terceira resposta, para essa questão é por que Paulo não refere-se ao pai de Timóteo, sendo que dentro daquela cultura era tão comum realmente o homem ser responsável por esses ensinamentos. Nós podemos ver depois, em Atos 16:1, onde Lucas fala, sobre como Paulo escolheu Timóteo. E aí, dentro dessa passagem, a gente vai ver que, na verdade, o pai de Timóteo era um grego. E mais, a sua mãe era uma judia. Então, nós vemos realmente que quando há essa omissão
paterna, realmente a mãe, ela se coloca como responsabilidade e autoridade sobre a sua casa. Então, eu quero encorajar vocês, mamães, mesmo que seus maridos, né, a sua família não seja realmente convertida ao Senhor ainda, né, mas há uma promessa da Bíblia que toda a sua casa servirá ao Senhor. Então, você se apegue a nisso, né, e que você está sozinho, muitas vezes cansada. Saiba que ensinar os seus filhos sobre a Escritura, ensinar seus filhos sobre a sua dependência em Jesus, nunca é tempo perdido. Nunca realmente é um trabalho em vão. Quando você gasta o seu tempo ensinando a Bíblia, quando seus filhos vê você orando, estudando as Escrituras, isso está marcando na memória deles uma referência para a vida toda. Então, eu gostaria de deixar essa palavra para que você entenda a maternidade como um dom de Deus, independente se o seu esposo ele está contigo ou se você está por esse período sozinha, mas não negligencie o seu chamado para realmente ensinar sobre as Escrituras, mas principalmente para você possibilitar que seus filhos tenham uma experiência genuína com Deus. Esse era o meu recado, essa era a minha mensagem, né? Para que você pudesse refletir sobre o que a gente conversou. Se você quiser me conhecer mais, você pode me procurar no Instagram como Carolita Protege ou no YouTube como Carolita, canal da Carolita. Então, um beijo e um grande abraço a todas vocês que estão me ouvindo.